Olá pessoal do Telegram, espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos à última parte do nosso estudo sobre autismo. Gostei muito de falar a respeito, um tema que vocês trouxeram. Foi muito importante tocar nesse assunto, bastante delicado, mas que eu considero ser importante para crescermos como pessoa espiritual que somos. Eu acho muito legal da espiritualidade quando você vai levar essa visão ampla para a vida, sabe? Parece que tudo, além de ganhar mais sentido, amplifica mais, se expande mais, faz mais sentido. E há respostas que só a espiritualidade pode nos trazer. Por isso que foi muito importante para mim trazer esse tema. E quem sabe colaborar um pouco com você que vivencia essa situação de convívio com alguém autista, ou que pelo menos está se interessando pelo papo para de repente ajudar outra pessoa, né? Conhecimento nunca é demais, reflexão nunca é demais, aprendizado nunca é demais. Tudo que puder somar, tudo que puder contribuir para que sejamos melhores, mais expandidos, mais conscientes da vida, eu acho que vale a pena a gente absorver, né? Nós conversamos sobre tantos pontos, tantas possíveis causas, né, que estão por trás do transtorno do autismo, que ainda é algo tão complexo para a nossa medicina humana entender, mas a medicina espiritual traz tantas respostas acalentadoras, traz tantos direcionamentos úteis, importantes, para que a gente lide melhor com as pessoas, sem dúvida nenhuma. Independente de qual seja a causa, de como esse autismo se manifesta, porque isso também tem grau, tem variações, tem autistas que conseguem levar uma vida, entre aspas, normal, tem autistas que são mais fechados, alguns têm um comportamento mais violento, necessitam inclusive de acompanhamento psiquiátrico e de medicação adequada. Os metafísicos, pelo menos aqueles que levam a sério a metafísica, não são contra a medicação. Há efeitos no corpo que precisam sim serem tratados, amortecidos, até para que o indivíduo possa trabalhar outras questões, outros tipos de tratamentos possam responder da melhor maneira. Se é um caso de um autista mais violento, a medicação é necessária. A dosagem, isso varia, né? Varia, depende do organismo, depende do profissional. Eu sempre oriento para que vocês busquem o melhor profissional em todas as áreas. Nunca somente uma opinião, mas várias, para que com essas opiniões diversas vocês possam construir uma opinião mais bem informada, possam ter mais informação e assim poder ajudar melhor quem você ama e que talvez esteja atravessando esse transtorno nesta vida. Como há diferentes graus de manifestação, há também diferentes causas. E a quinta causa que eu quero trazer para vocês é bem interessante. A última eu falei de espíritos nobres que escolhem reencarnar para auxiliar os outros, principalmente os familiares, na tarefa de amar incondicionalmente. Uma vez que os autistas não aceitam o controle da sociedade, não podem ser manipulados pelo sistema como as pessoas ditas normais, entre aspas, acabam sendo manipuladas. E alguns desses podem sim ser espíritos mais elevados, cuja missão é transferir o amor e nos ensinar a não controlar quem amamos. É uma grande lição para todos nós. Olha, nós tentamos fazer isso até com a gente mesmo. Quantas vezes a gente tenta se controlar em nome de uma convenção, em nome de um papel social, em nome de um valor, de uma crença, de um conceito que a gente tem da vida, de uma boa aparência, de uma vaidade moral. Inclusive falei com vocês sobre isso no YouTube, a síndrome do pânico, que é justamente você se reprimir. Olha, nós nos controlamos o tempo todo e esse autocontrole provoca ações de controle nas outras pessoas. Isso precisa ser revisto. Mas alguns autistas são seres bastante especiais.
Há um estudo que eu li quando eu estava preparando os temas para vocês. Esse estudo que eu li diz que os genes que predisporiam algumas pessoas, por exemplo, a habilidades intelectuais muito elevadas, seriam os mesmos que disparam doenças como autismo e a esquizofrenia. Já é provado que muitos autistas são extremamente inteligentes, acho que todos eles são. A diferença é como isso se manifesta no comportamento, dependendo de como a pessoa se comporta, né? Talvez um grupo de autistas, por sofrer certos transtornos emocionais, não consiga ou tenha mais dificuldade de expressar essa inteligência, mas é fato que eles são sim muito inteligentes e alguns se destacam. Esse estudo que eu li aponta inclusive que seria o gene da inteligência e que o preço da inteligência em alguns casos é o autismo. Nós estamos falando aí então de espíritos muito adiantados intelectualmente. Ok, mas se eles são tão intelectualmente avançados, qual é a proposta de virem para a Terra com esse transtorno? A espiritualidade, a vida, o universo escondem situações, circunstâncias, motivos e causas que estão muito além da nossa mente. Há muito mais coisa acontecendo fora da Terra do que sequer possamos imaginar. E só o fato da gente se permitir, questionar, se permitir, ao menos tentar entender e viajar além da compreensão humana, já nos enriquece. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que questionou tudo e sempre quis entender o que está além, né, das nuvens, o que está além dessa realidade que nós vemos. E sim, há muita coisa. Alguns desses seres que vêm para a Terra como autistas, já que a gente está falando de genes aqui, né? Que os mesmos genes que possibilitam grande inteligência, grandes habilidades intelectuais acabam provocando transtornos como autismo e esquizofrenia. Vamos tentar entender isso aqui? O seguinte: será que para certos níveis de inteligência e intelectualidade, certas faculdades, habilidades que podemos ter, que temos capacidade de desenvolver, o nosso veículo biológico ainda não está pronto? Será que nós precisamos disparar alguns gatilhos, destravar algumas coisas do nosso cérebro para usufruirmos de uma inteligência maior que ainda, por causa do nosso nível de evolução, não somos capazes de alcançar? E esses seres vêm, reencarnam com tais habilidades e às vezes o preço por ter essa abertura intelectual tão grande, essa inteligência tão fantástica. Muitos autistas que são pessoas superdotadas, gênios, fazem coisas incríveis. Outro dia, inclusive, estava lendo uma matéria de uma moça que é autista e eu não me lembro exatamente o contexto no qual a matéria se referia, se ela passou em algum concurso, ela ganhou algum prêmio, foi algo do tipo. Ela se destacou por alguma coisa pela inteligência dela. Não lembro aqui, mas também não cabe lembrar. Existem pessoas inteligentíssimas com esse transtorno. E a gente começa a perceber que seres mais intelectualmente avançados vêm estimular o nosso veículo biológico, nosso cérebro, ao avanço intelectual, à evolução. Alguns extraterrestres, olha que interessante, aceitam, porque todos estão estudando a genética humana, estão estudando o avanço da humanidade. A gente vê muitas naves, muitos OVNIs cruzando os céus o tempo. Podem nos observar, podem coletar informações, porque participam, algumas civilizações, algumas raças participam conosco na nossa evolução, mas não podem interferir. Eles podem ficar lá de cima, às vezes aparecem para a gente, mostrar, olha, nós estamos aqui, somos reais, existimos, mas no momento não podemos chegar, não convém, vocês não estão prontos, né? Nós não queremos gerar pânico. Também nós respeitamos uma hierarquia elevada, é quando essa hierarquia decidir que essa interação vai acontecer. Por isso, há várias maneiras de se estudar a humanidade e ajudar o nosso veículo biológico a evoluir intelectualmente, a avançar, para que possamos ter cada vez mais capacidades, porque o nosso cérebro é uma coisa fantástica. Nós podemos ter capacidades que desconhecemos e há
partes do nosso cérebro que nós ainda não dominamos, algumas habilidades que não dominamos por causa do nosso nível de consciência. Daí vem esses seres também extraterrestres experimentarem, existe um grupo de autistas que se encaixa nisso, experimentarem uma vida física por serem muito mais evoluídos intelectualmente, terem uma inteligência acima dos seres humanos, eles reencarnam, trazendo essa inteligência e, às vezes, desenvolvem no processo o transtorno do autismo. Por quê? Talvez por dois motivos. O primeiro é uma hipótese apontada por esse estudo. Talvez seja o preço, porque os mesmos genes que predisporiam grandes habilidades intelectuais acabam também disparando esses transtornos. Isso é uma hipótese, são estudos, tá? Na espiritualidade, na metafísica, eles acabam nascendo autistas porque não querem fazer parte desse sistema. Eles querem ficar na deles. Eles querem estudar na deles. Eles querem sentir como é o veículo biológico na deles. Eles não têm interesse em fazer parte desse joguinho nosso aqui, mas estão num experimento. Assim, trazendo o intelecto avançado, eles ajudam os geneticistas astrais que estão do outro lado, porque todo avanço biológico que acontece aqui é estudado, é planejado, é arquitetado, é minuciosamente elaborado nos planos astrais. Cada alteração biológica feita aqui no campo do experimento, que é esse plano expiatório, é anotada, é registrada e é planejada. Cada avanço e cada superação, tudo isso é anotado, é registrado, tudo é feito sob uma ordem, sob uma inteligência. Não é a casa da mãe Joana julgar as traças como a gente pensa aí, não. Tem forças muito além da nossa compreensão coordenando esse projeto Terra aqui. Daí eles começam a avaliar como que o veículo biológico reage, por exemplo, a uma inteligência intelectualmente mais avançada que vem e desenvolve o transtorno do autismo. Essa inteligência acaba por estimular o cérebro, estimular o veículo biológico, estimular o DNA, a genética do ser humano, para que ela avance. Inclusive, é graças a espíritos moralmente e intelectualmente mais avançados que esse planeta caminha. Alguns de outra categoria que não se encaixa nessa que eu estou falando aqui, ó, vêm como mestres, espíritos mais iluminados, né, vêm como mestres. Aí eles não podem desenvolver o transtorno do autismo porque eles precisam se socializar. Eles precisam lidar com as pessoas, precisam ensinar, precisam ter esse contato, precisam ter esse carisma, essa relação, precisam se comunicar. E o transtorno do autismo acaba afetando essa habilidade de comunicação com o social. Então, mestres que vêm trazer ensinamentos, conhecimento, que vêm trazer as leis do reino de Deus, que vêm trazer a verdade espiritual para a Terra, não podem desenvolver esse autismo. Embora sejam muito inteligentes também, porque eles precisam serem, entre aspas, normais, né, aspas, porque todos somos normais aos olhos de Deus, só uma linguagem bem aqui humana mesmo para a gente entender. Eles precisam ser comuns no seu dia a dia para poderem justamente alcançar as pessoas que precisam de luz, precisam de orientação. Mas esse outro grupo não. Esse outro grupo ele não tem o menor interesse nesse tipo de interação, porque não é o trabalho para o qual eles vieram. Eles vêm estudar o corpo físico, o veículo biológico, estimulá-lo, avançá-lo, misturar essa inteligência avançada com a capacidade atual do cérebro e do corpo físico para estimular ao avanço. Esses são seres ligados à formação do nosso DNA e trabalham pela melhora do nosso veículo biológico. Estão em outro setor, porque espíritos avançados atuam em diversos setores. Cientistas, professores de espiritualidade, pessoas que vão mexer com o lado filantrópico, na própria medicina, na própria nutrologia. Em todos os campos tem espíritos iluminados, tá? E cada um atua dentro daquilo que cabe. Mestres que vêm ensinar, normalmente vão nascer professores no setor, né, na espiritualidade.
Outros que vêm trabalhar o campo genético, porque tem muitos espíritos e extraterrestres avançados atuando nisso dentro da Terra, eles têm um outro projeto. Então acabam vindo autistas, porque não querem se relacionar, não querem se misturar, porque acham a gente muito atrasado, né? Não tem muita disposição, tem bastante preguiça da gente, né? Até por isso também que ficam lá em cima só sorrindo e acenando, né? Vão conversar o quê com a gente, né? Gente, Big Brother. Vão ficar no Instagram preso, que a gente fica lá assim, vendo coisas fúteis, como a maioria das pessoas fica vendo. Então, não tem muito o que trocar, né? E alguns realmente não têm essa ordem. Não cabe a eles. Eles vêm aqui fazer outras coisas. São os casos de alguns extraterrestres que trabalham junto com a equipe de geneticistas astrais. Às vezes podem ser os próprios geneticistas que vêm fazer esse trabalho, não querem interação, não querem fazer parte, só querem estudar e trabalhar pelo avanço do corpo humano e das capacidades cerebrais para que possamos nos desenvolver como espécie. É incrível como isso é real e como foge, né, da nossa compreensão a grandeza da espiritualidade. Tudo isso aqui que a gente passou, que a gente trocou, foi para que você possa expandir a sua consciência e entender que há muitas razões. A gente não sabe que espírito está ali e para qual propósito ele veio. Tudo que a gente sabe é que a gente pode amar incondicionalmente, fazer o melhor, seja por um autista, seja por um não autista, ou seja por uma pessoa que sofreu qualquer outro tipo de transtorno. Amar é o nosso grande ensinamento. Nós aprendemos muito amando e ensinamos muito amando também. Espero que vocês tenham gostado, tá? E em breve a gente volta com outros assuntos. Continue enviando os temas, tá muito interessante conversar sobre tudo isso com vocês. Espero que a gente possa também em breve trazer um tema também tão lindo, tão rico quanto esse. Um beijo do Teacher e até o nosso próximo encontro.